Para iniciar o nosso programa hoje, eu tenho que relembrar com você algo que já falamos em programas passados, mas eu preciso revisar a fim de entrar no debate sobre a existência de Davi e a veracidade do relato bíblico. Aliás, você sabia que até poucos anos atrás, muitos críticos duvidavam que Davi houvesse mesmo existido? Em 1993, uma inscrição contendo a expressão Casa de Davi foi encontrada numa chapa de pedra de basalto negro e recebeu o nome de Estela de Tel Dan. Sob a direção de Abraham Viran, arqueólogos escavaram por mais de 20 anos a região quando o primeiro fragmento da inscrição de basalto foi descoberto em 1993. No ano seguinte, 2 pedaços menores da mesma inscrição foram encontrados. Tinha 13 linhas parcialmente preservadas e escritas em aramaico. É provável que as linhas 7 e 8 façam menção a 2 reis de Israel e Judá que reinaram entre 910 e 850 a.C. Jeorão, rei de Israel, e Asa, rei de Judá, referenciados na estela como reis da casa de Davi. Apesar de muitas tentativas frustradas de invalidar a veracidade do achado ou a tradução feita, provou-se, para longe de qualquer questionamento, que Davi de fato existiu. Ele não foi um personagem inventado pela criatividade do autor bíblico. Mas como quem critica, às vezes apenas muda de galho ao ser atingido de seu argumento, os mesmos que antes duvidavam da existência de Davi, agora dizem que ele realmente existiu na história, mas não seria o grande rei mencionado na Bíblia. Seria apenas um inexpressível líder tribal ou, menos que isto, um chefe de um bando, um bandoleiro. Esta é a opinião de Israel Finkelstein, professor de arqueologia na Universidade de Tel Aviv. Existem evidências razoavelmente seguras de que o reino de Judá foi fundado por um certo Davi, mas ele não passava de um líder tribal e seu filho Salomão não deve ter sido muito mais do que isso também. Não há nenhuma evidência arqueológica do magnífico templo, nem do suntuoso palácio que Davi teria construído em Jerusalém, que na época em que este rei teria vivido, não passava de um vilarejo. Mas também existem opiniões contrárias, como a de Baruch Halpern, professor de História Antiga e Estudos Judaicos na Universidade do Estado da Pensilvânia. O que você tem com Davi, e especialmente com Salomão, seu filho e sucessor, é uma evidência crescente de intervenção central e de planejamento nos assentamentos. Temos formas parecidas de arquitetura pública, fortificações e, o que é bem significativo para o Antigo Oriente Próximo, nada de templos entre essas construções. A falta de templos espalhados pelo território judeu é importante porque isto seria um sinal da centralização do culto monoteísta num só lugar, isto é, Jerusalém. Afinal de contas, aqui ficava o templo. Mas o problema desta vez era encontrar em Jerusalém um palácio que indicasse ser ali a sede de um governo ou a capital de um território. Ninguém sabia, até recentemente, onde estaria esse palácio, se é que ele realmente existia. Mas, finalmente, uma estrutura que pode ser o verdadeiro Palácio de Davi foi encontrada e eu vou mostrá-la para você nesse programa. Quem encontrou esse palácio, ou o que sobrou dele, foi Eilat Mazar, pertencente à 3ª geração de famosos arqueólogos israelenses. Ela é sênior das escavações feitas na chamada Ir David, um dos mais importantes sítios arqueológicos de Jerusalém. Eu sei que para você fica difícil imaginar que aqui fosse realmente um palácio, porque afinal de contas, o que vemos são só pedras e nada mais. Mas entenda o seguinte, primeiro,
Os palácios reais daquele tempo não eram palácios com 200 quartos, como imaginamos pelos filmes. Além do mais, nenhuma casa em Israel daquele tempo tem um projeto do tipo que vemos aqui. Esse palácio é datado do século X a.C. e servia para um propósito bem maior do que simplesmente abrigar uma família comum. E tem mais. Colunas como esta foram encontradas aqui e esse tipo de coluna é típico dos dias do rei Salomão, pelo que provavelmente esse lugar tinha um glamour e uma suntuosidade maior do que outras casas da região. Ainda houve mais um indício de que aqui era o Palácio de Jerusalém. E ele foi encontrado logo aqui atrás de onde eu estou. Tratava-se de um pequeno artefato diretamente relacionado com o texto de Jeremias 38, 1 e 2, que diz: Ouviram, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Passur, e Jucal, filho de Selemias, e Passur, filho de Malquias, as palavras que anunciava Jeremias a todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor, o que ficar nessa cidade morrerá à espada, de fome e de pestilência. Mas o que sair aos caldeus viverá, porque a sua alma lhe será por despojo e viverá. Se você percebeu bem, o texto menciona uma situação envolvendo o rei Zedequias e alguns ministros do seu governo que no 7º século a.C. ouviram uma mensagem do profeta Jeremias que não os agradou muito. Jeremias aconselhou o rei Zedequias e o povo da cidade a render-se aos homens de Nabucodonosor para que as suas vidas e da própria cidade pudessem ser poupadas. Mas nem todos gostaram da mensagem do profeta, incluindo Gedalias, filho de Passur, e Jucal, filho de Selemias. Pois exatamente aqui, neste palácio, foram encontrados esses dois antigos selos em hebraico. O primeiro com a inscrição Yehucal ben Shelemiahu, ou Jucal, filho de Selemias. O segundo, encontrado poucos metros distante do primeiro, também se lia Gedaliahu ben Passur, Gedalias, filho de Passur. De acordo com Jeremias 38, versículos 1 a 13, os dois ministros mandaram jogar Jeremias num calabouço porque não gostaram da mensagem de rendição que ele estava pregando ao povo de Jerusalém. E esse calabouço, curiosamente, era uma cisterna. Então tomaram a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram a Jeremias com cordas, mas na cisterna não havia água senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Jeremias 38, verso 6. Havia várias cisternas em Jerusalém que eram abastecidas de água, mas por alguma razão elas começaram a ficar rotas entre o 7º e o 6º século a.C. Por isso, aquela na qual Jeremias foi lançado tinha lama no fundo. Agora, veja o que diz Neemias sobre a reforma da cidade após o cativeiro da Babilônia. E Palal, filho de Uzai, trabalhou em frente da esquina do muro e da torre que sai do palácio superior, perto do pátio da guarda. Neemias 3, 25. Veja, o texto é claro em dizer que o palácio superior, certamente este onde estamos, não foi construído por Neemias, mas apenas restaurado por ele. Então alguma coisa sobreviveu após a destruição dos babilônios. E aqui, nesse átrio onde eu estou, ficava o pátio da guarda. O livro de Jeremias fala a mesma coisa e perto desse pátio havia uma cisterna na qual colocaram o profeta. E o que temos aqui? Cisternas. E foi nessa cisterna que encontraram selos com o nome dos inimigos do profeta. Talvez essa cisterna ou alguma outra aqui na área seria o local onde o profeta foi aprisionado. Você vai ouvir agora muito barulho, trabalhadores passando, construtores, porque eles estão fazendo uma estrutura aqui no sítio arqueológico e permitiram a nossa equipe filmar justamente desse ponto para termos acesso àquilo que está lá atrás. Você vê que tem uma grande parede, um muro de arrimo de pedras, evidenciando que o que estava acima era algo muito importante, era uma construção que nós identificamos como sendo o Palácio do Rei. Agora, tem mais uma passagem da Bíblia que identifica isso. Veja como Neemias descreve esta região quando ele voltou aqui para reconstruir Jerusalém depois do cativeiro da Babilônia. À entrada da porta da fonte, subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde começa a subida do muro, acima da casa de Davi, até a porta das águas a leste. Neemias 12, 37. A hipótese, portanto, é que o palácio de Davi ficava lá em cima, naquela base lá, e aqui então ficaria a estrutura que sustentaria o palácio de Davi. Agora,
a cerâmica encontrada, a datação, a escala, a estrutura, tudo concorre para afirmar a hipótese de que aqui era o Palácio de Davi, em Jerusalém. E os trabalhadores que construíram o palácio para Davi foram um presente do rei Hirão de Tiro, na Fenícia, onde hoje é o Líbano. Aliás, o rei de Tiro também ajudou Salomão a construir o Templo de Jerusalém. Hirão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi e madeira de cedro e carpinteiros e pedreiros que edificaram a Davi uma casa. Segundo Samuel 5, verso 11. Aqui você pode ter uma ideia de como seria o palácio de Davi quando estava terminado e antes de ser destruído pelos babilônios. Era realmente uma bela obra de arte. Agora preste atenção em mais uma coisa dessa construção do palácio. Logo ali embaixo, deixa o trabalhador passar aqui, você vai ver duas colunas, percebe? Duas colunas. Aqui ficava uma casa de uma família que morava justamente nas adjacências do palácio de Davi. A pergunta que se faz é o seguinte: qual seria a família tão especial para morar tão perto do palácio do rei? Eu não posso afirmar, mas alguns acreditam que o sujeito que morava aqui embaixo deveria ser alguém de confiança, alguém ligado à polícia de Davi ou quem sabe à guarda pessoal de Davi. E alguns cogitam a possibilidade de que aqui morava Urias. Por que isso? Porque a Bíblia fala que um dia Davi estava passeando em seu palácio quando ele viu a mulher de Urias, Betseba, tomando banho. Não posso afirmar com certeza, mas existe uma possibilidade de que ali seria o local onde lá de cima Davi teria visto a mulher de Urias tomando banho e cometeu então o pior erro de sua vida, um pecado que quase custou o seu reino e a sua salvação. Mas é interessante que a Bíblia não esconde os delitos e os erros, mesmo dos heróis de Deus, para mostrar que eram seres humanos como nós, que podem errar, mas também têm a oportunidade de se arrepender e pedir perdão a Deus. Agora que vimos o Palácio de Davi, que tal conhecer onde tudo isso começou? Onde Davi chegou com seus soldados para atacar a cidade dos Jebuseus. Quer saber mais? Venha comigo, mas o Evidências volta já já depois do seu intervalo. Como vimos, a descoberta desse palácio foi muito importante para a arqueologia bíblica e até os críticos que não aceitam a historicidade do livro sagrado ficaram impressionados com a descoberta, mesmo não concordando com a interpretação feita por Mazar. Gabriel Barkay, arqueólogo da Universidade de Bar Ilan, fez essa declaração sobre o achado. Esse é um dos primeiros indícios que temos da Jerusalém de Davi e Salomão, um período que pareceu brincar de esconde-esconde com os arqueólogos no último século. A Jerusalém, que era a capital do Reino Unido, antes da divisão da Palestina nos dias rivais de Judá e Israel, é praticamente desconhecida. Baseada na Bíblia e em um século de arqueologia no local, Mazar especulou se aquela famosa estrutura de degraus de pedra escalonada não seria também parte de uma fortaleza que Davi conquistou. Imaginou ainda que o seu palácio ficaria pouco depois do perímetro original dos muros da cidade, no caminho para a esplanada do templo, edificada por seu filho Salomão. Quando os filisteus, grandes inimigos dos israelitas, vinham lutar, a Bíblia diz que Davi descia da sua casa para a fortaleza. Fiquei pensando, descia de onde? Então imaginei que talvez houvesse algo aqui, disse Eilat Mazar. Mazar acredita ter achado a resposta nesse grande prédio público, com pelo menos alguma cerâmica da época e 2 sinetes governamentais que mencionam pessoas que estão no livro de Jeremias. O prédio pode ser razoavelmente datado a partir da cerâmica encontrada nele. Sob o palácio, Mazar encontrou ainda fragmentos dos séculos 12 e 11, pouco antes da conquista da cidade por Davi. Acima estavam as fundações de um edifício monumental com pedras grandes, usadas para fazer muros de 1,8 metro de espessura. Num canto, havia cerâmicas dos séculos 10 e 9 a.C., mais ou menos a época do Reino Unificado de Israel. Agora, voltando a pensar na Jerusalém que Davi conquistou, vemos que pegar água naquele tempo não era nada fácil. Hoje, para nós, basta abrir uma torneira e está tudo certo. Mas não era tão fácil assim naqueles dias. Veja o quanto as pessoas tinham que descer apenas para pegar um pouco d'água. Se um exército quisesse realmente destruir uma cidade, ele poderia fazê-lo apenas contaminando o manancial de água daquela população.
e todos, é claro, morreriam por envenenamento. Por isso, um trabalho essencial do rei seria proteger o manancial de água para que ninguém o encontrasse. Em 1867, Charles Warren descobriu um canal de água que penetrava no fundo da caverna, na qual surge a fonte de Gihon, e depois de uns 20 metros, terminava num tanque ou reservatório. Um poço vertical escavado na rocha por cima desde o tanque ascendia 11 metros e no alto do poço havia um lugar em que as pessoas podiam ficar em pé e baixar com uma corda ou recipientes para tirar água do tanque logo abaixo. Uma passagem inclinada estendia-se do poço para uns 39 metros até o interior da cidade. Acredita-se que era assim que os jebuseus mantinham acesso à sua fonte de água, mesmo quando não podiam arriscar-se sair para fora das muralhas da cidade por causa de um ataque ou cerco dos inimigos. Agora imagine mais, que os homens de Davi deveriam daqui atacar a cidade. Desse modo, crê-se que a fonte de Gihon estava envolvida no método usado pelo general Joabe para penetrar no quase inexpugnável baluarte dos jebuseus em Jerusalém. Assim, ele tornou possível a sua captura para o rei Davi. E partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, pois ali estavam os jebuseus, habitantes da terra. E disseram os habitantes de Jebus a Davi: Tu não entrarás aqui. Porém, Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Porque disse Davi: qualquer primeiro que ferir os jebuseus será chefe e capitão. Então Joabe, filho de Jeruía, subiu primeiro a ela, pelo que foi feito chefe. E Davi habitou na fortaleza. Por isso foi chamada de Cidade de Davi. 1 Crônicas 11, 4-7. Embora a tradução do texto de 2 Samuel 5:8 apresente alguns problemas, a maneira usual de vertê-lo indica a presença de um túnel d'água mencionado por Davi quando promoveu o ataque da cidade. Vamos ver o que diz a Bíblia. Porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir aos jebuseus, suba ao canal e fira aos coxos e aos cegos, a quem a alma de Davi odeia. Por isso se diz: nem cego, nem coxo entrará nessa casa. 2 Samuel 5, verso 8. Esta menção de coxos e cegos é interessante pelo seguinte: quando Davi estava aqui para atacar a cidade, os jebuseus zombaram dele. Confiaram tanto no tamanho dessas pedras que disseram que, se Davi entrasse ali, os coxos e cegos iriam repeli-lo. Mas veja o que aconteceu logo em seguida. Davi conquistou a cidade. E séculos mais tarde, de onde estamos, 2 reservatórios d'água foram construídos. Um chamado Tanque de Betesda e o outro o Tanque de Siloé. Num deles, Jesus, o descendente de Davi, curou um cego e no outro, um coxo. Coincidência ou providência divina, o fato é que coxos e cegos, ao invés de repelir o descendente de Davi, o aceitaram como seu salvador. Jesus de Nazaré, aquele que esteve aqui para salvar os coxos e cegos que os jebuseus disseram iriam repelir o rei Davi. Fantástico, não é mesmo? Esse lugar aqui é muito importante do ponto de vista da arqueologia bíblica, porque importantes achados aconteceram aqui e importantes eventos também tiveram lugar aqui onde nós estamos. Consegue ouvir o barulho da água? A fonte de Gihon, uma das principais fontes, um dos principais mananciais de água da antiga cidade de Jerusalém, da época tanto dos jebuseus como também na época da monarquia. Foi aqui, nesta fonte, junto a este lugar, que Zadok veio para ungir Salomão como o rei de Israel. Veja o que diz a Bíblia. Então o sacerdote Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, e os queretitas e os peletitas fizeram Salomão montar a mula do rei Davi e o escoltaram até Gihon. O sacerdote Zadok pegou na tenda o chifre com óleo e ungiu Salomão. Então tocaram a trombeta e todo o povo gritou: Viva o rei Salomão! 1 Reis 1, 38 e 39. Também foi aqui, no túnel que está logo ali embaixo, que um importante achado arqueológico aconteceu envolvendo o rei Ezequias. Você quer saber como foi essa história, envolvendo inclusive garotinhos que estavam matando aula? Então vem comigo que eu vou mostrar para você. Esse aqui é o túnel do rei Ezequias.
Ele foi construído pelo rei Ezequias na época do ataque dos assírios a Jerusalém. Ezequias ficou com medo que os assírios pudessem ter acesso à água, portanto construiu um túnel para proteger o manancial. Esse túnel está bem do lado do túnel da época dos jebuseus. Agora vem a história do achado dos meninos que eu mencionei, que estavam matando aula. No século XIX, 2 garotinhos estavam nadando aqui nas águas. Você vê, as águas ficam correndo sempre. Eles entraram no túnel e ficavam brincando, entraram para um outro acesso, é claro. E quando os pais os descobriram, para escapar de uma sova, eles disseram que haviam encontrado lá no meio do túnel umas inscrições antigas. E os garotos não mentiram. De fato, havia uma inscrição ali muito antiga. Só que a história rodou pela cidade de Jerusalém e um arqueólogo que estava aqui quis conhecer a inscrição. Veio com uma lamparina e percebeu que se tratava de uma inscrição em hebraico muito antiga. O problema é que pouco tempo depois, alguém também de má fé roubou a inscrição. Veio com uma marreta, um martelo, uma marreta e começou a quebrar toda aquela parte da pedra onde tinha a inscrição antiga. Na época não havia ainda o moderno Estado de Israel. Tudo isso aqui pertencia ao Império Otomano, que é a atual Turquia. Então essa inscrição acabou indo parar em Istambul e está até hoje no Museu de Istambul. Mas essa inscrição que foi encontrada aqui, infelizmente saqueada, roubada, tem um relato que confirma exatamente este pedaço da Bíblia que fala da construção do túnel por ordem do rei Ezequias. Veja a inscrição e a sua tradução. E esta foi a maneira em que foi perfurado. Enquanto haviam machados, cada homem em direção ao seu companheiro, e quando ainda faltavam 3 côvados para serem perfurados, ouviu-se a voz de um homem chamando o seu companheiro, pois havia uma sobreposição na rocha direita e à esquerda. E quando o túnel foi aberto, os escavadores cortaram a rocha, cada homem em direção ao seu companheiro, machado contra machado. E a água fluiu da fonte em direção ao reservatório por 1.200 côvados. E a altura da rocha acima das cabeças dos escavadores era de 100 côvados. Agora imagina que incrível. Segundo a inscrição, como você viu, os trabalhadores estavam batendo na rocha, eles iam cavando a rocha de um lado e do outro, de um lado e do outro. E o risco é que eles acabassem se desviando. Então, pelos barulhos dos martelos, eles iam se guiando, até que finalmente os 2 grupos se encontraram e a água correu limpidamente por todo o canal mandado pelo rei Ezequias. Como você viu, logo ali então está o túnel do rei Ezequias, aquele que ele mandou construir no 8º século a.C. E logo aqui atrás está um túnel seco da época dos jebuseus, isto é, de 1900 a.C. Então, entre um e outro, existem quase 1000 anos de diferença. Vamos conhecer o túnel da época dos jebuseus. Vem comigo. É incrível, mas quando a gente vem aqui tem uma emoção, porque este aqui é um túnel milenar. Mais do que isso, são 3.800 anos de história também narrada na Bíblia Sagrada. E eu espero estar passando para você um pouco da emoção que a gente tem toda vez que vem aqui e pode tocar nesse pedacinho da história antiga. Vamos continuar? Eu trouxe você aqui para terminar esse programa sobre Davi porque este lugar aqui é muito importante em relação à história dele. Quem vem geralmente a Jerusalém é apresentado a um lugar lá dentro da Cidade Velha, onde tem supostamente o cenáculo, onde Cristo realizou a Santa Ceia com os discípulos, e um túmulo que eles falam que é de Davi. Mas tanto o cenáculo como esse túnel não tem base arqueológica alguma. Aqui nós temos uma possibilidade arqueológica maior e mais legítima, eu diria assim. É que a Bíblia fala o seguinte sobre o sepultamento de Davi. Preste atenção nesses textos. Então Davi descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. 1 Reis 2, verso 10. Além dele, Neemias, filho de Asbuque, governador do meio distrito de Bet-Zur, fez os reparos até em frente dos túmulos de Davi, até o açude artificial e a casa dos soldados. Neemias 3, 16. Você prestou atenção nesses 2 textos? Veja que Davi teve o seu túmulo colocado dentro da cidade de Jerusalém. Isto não era uma coisa comum naqueles tempos. Geralmente os túmulos ficavam
fora da cidade. O caso de Davi foi um caso muito especial. Então nós não devemos encontrar dentro dos limites da antiga Jerusalém vários túmulos. Aliás, somente o de Davi e sua família, porque diz que ele foi sepultado com seus pais, com seus entes queridos. Pois bem, aqui onde eu estou, nós estaríamos na época de Davi dentro dos muros daquela cidade que ele ampliou. As muralhas estariam passando aqui por fora. E curiosamente, o que nós encontramos aqui, logo atrás de mim? 2 túmulos. E você vê pelo tamanho que eles apresentam, são túmulos reais, túmulos de pessoas muito importantes que foram colocadas, que foram sepultadas logo ali atrás, onde eu estou. Então, do ponto de vista arqueológico, este aqui é o lugar mais provável de ter sido aquele no qual o corpo do rei Davi foi sepultado. Os ossos hoje não estão mais aqui, evidentemente. Jerusalém passou por muitas guerras, por muitas destruições, por muitas reconstruções, mas a história daquele tempo ainda está viva. E o descendente de Davi, Jesus Cristo, é aquele que faz essa história ainda mais real, mais viva. E dá a essa história um sentido profético que somente o Messias podia dar. Eu espero que você tenha gostado desse programa Evidências, mas não perca o nosso próximo encontro semana que vem, aqui na TV Novo Tempo, o seu canal da Esperança.